Eu sou a Artemisa, pedagoga e estudante de História. Nos últimos anos, a educação pública em São Paulo tem enfrentado diversos processos de perseguição, silenciamento e privatização. Recentemente, mais de 200 direções foram afastadas de seus cargos sob o argumento de baixa pontuação no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Este podcast, Em Movimentos, visa tratar de uma dessas questões, o afastamento de diretores e diretoras de escolas, feito recentemente pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Sindicatos, professores, familiares e estudantes têm refletido e criticado essa prática de caráter bastante questionável, sobretudo quando aliamos as reflexões às chamadas avaliações externas e ao chamado baixo desempenho. Para continuar a compreender esse momento, convidamos Ruth Reis, diretora da EMF Saturnino Pereira, localizada na cidade de Tiradentes. Para ela, os motivos para os afastamentos nem de longe relacionam-se ao baixo desempenho. Nessa breve conversa, podemos entender que o que está em jogo não é apenas a gestão administrativa das escolas, mas o direito das comunidades de escolher e confiar em suas lideranças e a trajetória de docentes em luta por uma educação pública crítica, democrática e acolhedora. Olá, eu sou Amanda, professora da Rede Estadual de São Paulo, e considero importante pensar que a escola pública não pode ser palco de decisões arbitrárias em nome da concentração de renda para empresas privadas que desrespeitam o vínculo entre gestão, professores, estudantes e famílias. Para compreender mais sobre esse contexto de luta dos profissionais da educação e a perigosa política neoliberal promovida pela atual Prefeitura de São Paulo, que tal escutar quem está nas escolas? Olá, meu nome é Ruth, o pessoal costuma me chamar de Ruth Reis, sou diretora da EMF Saturnino Pereira, uma das 25 escolas que teve a intervenção e estamos afastados, né, da escola, cumprindo uma suposta formação que está sendo dividida entre estar em DRE e estar em SME. Bom, creio que vários já sabem desse processo que São Paulo está vivenciando, né, através da prefeitura, com o objetivo que é um objetivo de afastar esses gestores para poder dar início ao processo de privatização das escolas do ensino fundamental na cidade de São Paulo, já que esse projeto de privatização e terceirização da educação no município não é novidade, sendo que nós temos um percentual bem alto de escola da educação infantil já nesse novo formato, né, que efetivamente para a educação infantil nem é tão novo assim, com as empresas ou ONGs que assumiram a educação infantil, né, transformando essa parte da rede já no processo de parceria. Bom, como que nós ficamos sabendo desse processo, né? Um dia antes de ser publicado em Diário Oficial a relação desses diretores que sofreriam o afastamento e as escolas passariam a ser geridas de alguma forma com interventor indicado pela DRE, isso seria publicado numa sexta-feira, nós ficamos sabendo, tendo informação desse fato um dia antes, através dos dirigentes regionais, né? Imediatamente, nós começamos a fazer com que essa notícia percorresse as redes, e em especial que a rede municipal
os sindicatos fossem imediatamente informados, porque ninguém sabia desse processo, né? Desconfiávamos de que haveria e viria alguma intervenção, algum projeto, já que desde o processo de eleição, o governo, aquele que era, né, naquele momento, candidato, anunciava essa questão da privatização de parte da rede, né, que haveria um movimento de de repensar a rede municipal e como eles vêm de uma lógica que é uma lógica de neoliberal e de radicalização desse processo, né, do neoliberalismo nesse momento atual, e de caráter neofascista. Nós sabíamos que haveria alguma coisa, mas não sabíamos ainda qual seria esse movimento, né? Mas que ele já anunciava que seriam pelo menos 50 escolas privatizadas na cidade de São Paulo. Então, quando a Adrede Guaianazes foi a que fez a reunião de manhã, então saiu da Adrede Guaianazes esse movimento de articulação, né, desses diretores que foram afastados aqui na região. Somos, três diretores, eu, o Carlos, né, do Caio Sérgio, e o João Bosco do Olinda, né, das três unidades. E aí nós fizemos um movimento muito rápido, né, de fazer com que toda a rede ficasse sabendo, que todos os parceiros, movimentos, as universidades ficassem sabendo. Então, uma coisa que chama atenção que eles nem a supervisão sabia, somente ficou sabendo desse processo, somente os três supervisores, que eram os supervisores dessas unidades, que foram chamados para uma reunião 20 minutos, meia hora antes da nossa reunião, então eles não souberam antecipadamente. Então, você tem um caminho, que é o caminho de isolamento do funcionalismo que acompanha a educação, né? Ao mesmo tempo que aquilo que tem sido debatido permanentemente, um caminho da ilegalidade, né? Porque eles vão passando por cima de todas as legislações federais e as legislações municipais para ir colocando esse projeto em voga. Aí, ao mesmo tempo que essa divulgação, começou todo um processo de resistência, né? De resistência das unidades, de manifestações, de organização, de abraçaço, de manifestações, de atos na frente dessas unidades, né? E uma coisa que foi muito interessante, que é essas unidades teve uma manifestação das comunidades dessas unidades, né? Entendendo e a gente podendo dialogar com essas comunidades o caráter privatista dessas ações, né? Que na verdade o argumento utilizado de que seria a prova do IDEB, que essas unidades estariam com notas ruins no IDEB, logo caiu por terra. Primeiro, porque não é verdadeira a notícia de que são as piores escolas com o IDEB, né? Você vai ter, se você pegar esse elemento, nós teremos na cidade unidades com o IDEB muito mais baixo e que não houve nenhuma intervenção, né? Na verdade, essa intervenção, primeiro, ela tem um caráter político, né? Porque são unidades que têm os seus diretores com muito envolvimento nas comunidades, eles sabem que são lideranças, para além só de diretores de escola, são lideranças nas regiões, né? E lideranças
que não é lideranças de direita, obviamente, são lideranças de esquerda nessas unidades e que elas também fazem uma resistência no processos de greve, né? Não apontando a falta, como eles querem que aponte a falta, não perseguindo professores por conta do processo de greve e, inclusive, declaram-se também em greve junto com os professores. É, então, primeiro caiu por terra imediatamente essa questão do IDEB, né? Logo entendemos que havia ali uma perseguição política, tanto por questões ideológicas e quanto por questões de ter essas lideranças envolvidas com a comunidade. Um outro dado importante é que são unidades bem grandes, né? São unidades que a iniciativa privada ou as OSC interessadas nesses processos de privatização teria interesse em assumir essas unidades, já que se a gente pensar que as escolas de média com 1.200 alunos, né, o valor de repasse de verba para essas OSC é um valor muito alto se pensarmos que uma criança seria por cada matrícula R$ 1.000, né? Então seria aí em torno de 1.200.000 mês para que essas instituições se organizem, né? Então é muito dinheiro, né, que está envolvido. Os dados que se trabalha no município de São Paulo é de 22 bilhões ano da educação municipal, né, e que eles precisam, né, dentro da lógica aí dessa lógica privatista de transformar a educação no mercadoria, eles querem alavancar, né, essa parte e abocanhar essa parte da receita da educação pública. Então, estamos agora num momento que é um momento que o recuo foi apenas com relação ao terceiro, que eles chamaram, né? Primeiro era de interventor, e depois mudaram para a história de um terceiro AD, que também não se sustenta legalmente. Primeiro, porque não tem tem uma legislação que não permite que as escolas tenham um terceiro AD, então eles já estariam ferindo essa legislação sem fazer a mudança dela. E segundo, é que se a gente eles modificaram dizendo que a escola poderia indicar esse suposto terceiro AD que a gente está chamando de interventor, mas a escola nós resolvemos que não faríamos indicação, porque aceitar parte desse projeto é aceitar que a gente estaria afastado e que não tem nenhuma condição de diálogo com essa rede nesse molde, nesse processo que estamos. Então, as escolas, então foi esse apenas, né, que a gente nem chama de recuo, mas chama de uma estratégia deles, mas que nós não aceitamos. Continuamos convocados para essa formação, então temos que estar comparecendo na DEON SME, nesse processo formativo, nesse suposto processo formativo, nas diretorias de ensino, né, nas DREs, quem nos recebe para supostamente trabalhar essa formação membros do DIPED, que é a diretoria que cuida da parte pedagógica das DREs. É uma vergonha, mesmo porque são funcionários públicos que estão lá nos recebendo, fazendo esse papel terrível de capataz, e nós temos, aqui em Guaianazes, nós temos feito uma resistência bem forte, não aceitando a formação, temos ido e dizemos a eles que não facilitaremos a vida de quem está querendo coletar dados para a privatização das unidades, e que nós cumpriremos nosso horário em silêncio nessas leis. Então, essa tem sido a nossa resistência de não facilitar a vida deles para a coleta desses dados que querem nos colocar para ficar interpretando dados
supostamente que eles trazem das nossas unidades. É, então, a luta tem sido bem dura, assim, nós, desses 25, vários colegas de licença médica que adoeceram efetivamente, né? É um processo de adoecimento nessa dimensão, porque você tem a escola, você é exposto como incompetente, e a escola exposta como sendo as piores escolas da cidade, e isso leva a um processo perverso de adoecimento, né? Alguns colegas recebem de uma forma e leva para si, né? E a gente entende, né? Nós que viemos de um processo de grande militância, de muitos momentos terríveis na nossa vida, nesses processos de militância, né? Nós fazemos a leitura e entendemos que, né, é um projeto deles de destruição da educação pública e das pessoas envolvidas nesse processo e que nós não vamos é, nos deixar dominar por essa lógica, e aí a gente tem conseguido dar uma força para esses colegas que sentiram muito profundamente, dando força para que eles permaneçam junto na luta coletivamente, né? E nessa ação coletiva, e ao mesmo tempo criando estratégias aí de resistência, né? Então temos conversado permanentemente com as universidades, com os movimentos populares, com os movimentos de moradia. Aqui na região, né, nós temos muitas ocupações do MTST, mas e nós, em especial, o Saturnino Pereira atende a população de duas favelas que está prestes a serem retiradas, a favela de Souza Ramos e a favela do Jardim Guatemi, e no sábado passado, inclusive, eu tive na Assembleia dos Moradores, porque o CDHU quer começar a demolir as casas a partir do mês que vem, dando um prazo para que eles saiam das suas residências a partir do dia 15, e a Assembleia rejeitou essa proposta e vai fazer a resistência, né? Então, nós estamos junto com essa população, que são a população de nossos alunos, né? São os pais, são os próprios alunos que estudam na educação de jovens e adultos lá com a gente, que está nessa situação. Então, os ataques, eles são ataques que vêm de várias frentes, né? No momento acirrado desse neofascismo que se consolida no governo municipal e no governo estadual, e nós entendemos que é preciso essa unidade se a gente quiser resistir, né? Então, é nesse momento que estamos agora, e aí a gente conclama todos, né, que são solidários a esse processo, que venha participar, que fique atento às agendas dessas unidades, que fique atento à agenda de defesa da educação pública, porque é disso que nós estamos falando, na defesa da educação pública, para além, né, da dimensão só de afastamento desses diretores, mas o que eles representam é um entrave para esse processo privatista que o município de São Paulo, né, colocou na ordem do dia com esse governo, que é o governo das máfias das creches, né? Não podemos esquecer que ele é envolvido nas máfias da creche na Zona Sul, né? E que muita coisa ainda sairá desse processo, desses envolvimentos e dos desvios de recurso público da educação na mão do governo Nunes. Então, a gente só tem a dizer: fora Nunes, tire a mão podre da nossa educação. Abraço.